Atenção, o vídeo de hoje é um alerta. Hoje eu vou falar sobre 4 tipos de falsas economias que eu já vi as pessoas cometerem nas suas reformas, nas suas obras, ou mesmo que eu já cometi e que eu espero que você não cometa. Se você ainda não me conhece, eu sou Renata Artusi, sou arquiteta e estou aqui no Flipchart Monday para falar com você sobre arquitetura e negócios. Então, vamos lá. Primeira de todas, economizar no projeto. Não ter um projeto e começar a obra sem seguir um planejamento. O projeto de arquitetura ou todos os outros projetos juntos, eles fazem parte de um planejamento. Ele não é o fim em si, ele faz parte do planejamento para orientar a obra. E quando você não tem planejamento, quando você não tem um projeto, você não consegue ter uma visão do todo e daí as etapas elas acabam sendo desenvolvidas conforme o feeling, né? Então, eu acredito que eu tenho que contratar o gesseiro, eu acredito que eu tenho que contratar o pintor nesse momento, eu acredito que eu tenho que contratar o instalador do ar-condicionado. Só que quando você não tem essa visão, às vezes você atravessa etapas, né? E o que acontece? Precisa fazer retrabalhos. Então, o projeto ele vem justamente para isso, para orientar o escopo da obra e o que precisa ser feito. A partir do momento que a gente tem o escopo, a gente consegue definir cronograma, consegue definir orçamento, o que precisa ser comprado, quando que precisa ser executado. Então, não ter projeto pode tornar a sua obra mais cara. Então, não é uma falsa economia não ter um projeto por um profissional habilitado. Segunda, comprar matérias-primas separadas do serviço. Você já se imaginou comprando as peças do iPhone em determinado lugar e indo lá na Apple pedindo para eles montarem para você? Bem, isso não é possível, mas tem gente que tenta fazer isso dentro das obras. Recentemente, um cliente ele sugeriu de contratar, como a obra era num lugar onde o custo aquisitivo era maior, ele sugeriu de contratar numa outra cidade a parte da marcenaria, né, os materiais da marcenaria, e daí somente nessa cidade ele usaria a mão de obra local para fazer a montagem. E eu logo brequei, porque isso não vai dar certo, né? Por quê? Imagina o seguinte, o fornecedor da cidade X, ele vai entregar os materiais, né, mas ele não vai se responsabilizar pela montagem. E o montador não se responsabilizou pelos materiais. Então, se faltar alguma peça, se essas peças não encaixarem, porque marcenaria tem um processo, cada marcenaria tem um processo, né? As peças são nomeadas, elas são codificadas, então cada um faz de um jeito. E daí o que acontece? Bem, não deu certo, o montador vai acusar a marcenaria que fez o material, que fez os cortes dos materiais. A marcenaria, por sua vez, vai acusar o outro fornecedor que fez as montagens. E, no final das contas, você acaba perdendo tempo, acaba perdendo dinheiro e acaba se estressando desnecessariamente. É uma economia que não vale a pena. Eu não recomendo. A outra coisa é a gente contratar prestadores de serviços ou produtos apenas levando-se em conta o menor preço. Então, a gente vai sempre, eu quero sempre o mais barato, e não necessariamente o mais barato significa o melhor custo-benefício, né? Quando a gente fala de prestador de serviço, às vezes o mais barato ele não tem tanta experiência, então ele vai demorar mais. E uma das coisas que as pessoas não levam em conta, principalmente quando a gente está falando sobre um imóvel comercial, enquanto você está em reforma, você está pagando aluguel e não está faturando. Então, todo dia conta para que esse custo, então a economia, o que você acha que você está economizando na obra, você está gastando com outros custos que não são diretamente ligados à obra, mas que você tem, que é o aluguel e deixar de faturar. Se você tem uma loja, por exemplo, quanto representa um dia de faturamento com uma loja fechada, porque a obra está demorando, justamente porque você quis economizar contratando um profissional menos experiente, né, e que por conta disso atrasou mais. Outra coisa também, esse erro eu já cometi, por exemplo, comprar um material, né, eu comprei fita de LED, não comprei a melhor, né, uma diferença de valor assim, cerca de 5 vezes a diferença, porém,
A fita de LED, pouco tempo depois, ela entrou em curto, e daí o que acontece? Tem que chamar o eletricista de novo. Aí o eletricista tem que retirar a fita de LED existente e colocar a mais cara, que já deveria ter sido instalada. Então, tive retrabalho e tive custo dobrado. Então, não valeu a pena, e isso é a experiência própria que eu compartilho com você. E por último, a quarta, a economia falsa que as pessoas acreditam é utilizar o capital próprio da empresa, principalmente quando a gente estiver falando de empresas. Hoje em dia, quando a gente fala de BNDES, né, eles têm linhas de crédito para as empresas para que elas possam reformar. E os juros, embora tenha juros, mas eu não gosto de pagar juros, mas embora os juros exista, são juros baixos e que são pagos com o negócio. Então, você consegue ter um fluxo de caixa melhor para que o seu negócio pague esse empréstimo. O capital próprio é sempre o dinheiro mais caro que nós podemos disponibilizar. E aí, faz sentido isso para você? Você já viu alguém tentando fazer esse tipo de economia e não dando certo e se arrependendo? Eu compartilhei aqui a minha experiência com você e de algumas pessoas que eu conheço, alguns clientes e tal. E eu espero que você não passe por isso. Fica de olho nesse alerta, hein? Semana que vem eu tô de volta. Até mais. Tchau.